Boa tarde, meus amigos espectadores. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta tarde de sábado, para juntos fazermos o nosso programa do dia de hoje. Falamos direto dos estúdios Cinevídeo Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Eu sou o William Ribeiro e estamos aqui com a nossa amiga Ana Paula. Nosso amigo Luiz estará juntamente conosco no segundo bloco, dissertando aí, nos trazendo aí alguns conhecimentos das mensagens crísticas, como é o nosso propósito. Lembramos, meus irmãos, da importância da participação de vocês, não é mesmo, Aninha? De interagirem, dúvidas, perguntas, comentários, isso vai enriquecer muito o programa. O objetivo é esse, é que a gente troque o tempo inteiro conhecimento, informação, uma dúvida traz uma resposta que traz um novo conhecimento. Então, essa participação de vocês é fundamental. Fundamental. E a gente está aguardando esses comentários, dúvidas ou perguntas através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Não esquece que a gente também tem um número de WhatsApp para quem preferir. Bem lembrado. Pode interagir, eu vou achar aqui, pode ter certeza. Daqui a pouco eu memorizo. Até semana que vem ele decorou o número do WhatsApp. 21 96632 8040. Pode copiar com calma, está passando aqui embaixo na sua telinha. 96632 8040. Lembrando também, meus amigos, que temos muitas informações e interação também na nossa página no Facebook, facebook.com/universocrístico.com.universalista. Olha que esse aí já está na mente. E lá no nosso site, para lembrar, no programa passado foi o piloto, estreamos o nosso programa. Portanto, dissertamos aqui, refletimos a respeito dos temas, das pautas, e não tínhamos um tema específico. A partir do programa de hoje, a gente passa a ter um tema específico que entra na pauta de cada semana. Esses temas já estão disponíveis lá no nosso site, onde vocês vão poder também ter várias outras informações a respeito do programa. universocrístico.com. Mais um lembrete para dizer que vocês podem acompanhar o nosso programa através do seu aparelho móvel, do seu aparelho celular ou tablet. Bastando para isso, meus amigos, baixar o aplicativo da Rede Brasil Espírita. E lembro também que o programa está sendo transmitido também em áudio pela Rádio Brasil Espírita. Bom, o programa Universo Crístico, com o tema de hoje universalismo, esoterismo e os mistérios do Deus interior. É importante ressaltar que o nosso programa ele vai levar até vocês, meus amigos, uma pauta onde vamos estar falando de filosofia, religião, vamos falar de ciência, em especial da doutrina espírita. Somos espíritos, não é mesmo? E nos aprofundarmos nesses conhecimentos, estaremos mais próximos das nossas verdades, da nossa essência. E o tema de hoje vai nos trazer aí grandes reflexões a respeito de tudo isso. Com o objetivo primeiro, justamente da introspecção, encontrarmos a nossa verdade interior. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, quais os nossos objetivos no mundo físico. Eu acho que a principal pergunta no final dessa sequência é qual é o meu propósito de vida. O ponto aonde queremos chegar. Quando a gente alcançar essa resposta, qual é o meu propósito de vida nesta encarnação? Aí a gente consegue se livrar de todo esse... Ter mais consistência nessas resoluções. Já nos dizia Sócrates, o grande filósofo, Conheça-te a ti mesmo. Tem um caso interessante que
a filosofia, antes de Sócrates, ela estava muito pautado nos andamentos das coisas, estava muito voltado para esse levantamento. E após Sócrates, o foco ficou muito no ser humano, ou seja, conheça-te a ti mesmo, para que, com o objetivo primeiro de uma melhora, de lapidar essa interação, tanto com os outros seres humanos e também, principalmente, com o mundo. Né? Aonde vivemos, aonde precisamos interagir, para encontrarmos aí, claro, não existe certo ou errado, existem caminhos e escolhas. E o que a gente vai estar debatendo aqui, meus amigos, o que a gente vai estar refletindo, é justamente a respeito disso. Qual o retorno que você vai ter escolhendo ou optando por um lado ou por o outro? Né? Esses pontos que a gente vai estar procurando nas nossas reflexões de todos os nossos programas, não só o de hoje. Não é isso? A Aninha tem muito aí para contribuir com a gente dentro desse nosso tema tão vasto. Exatamente. Então a ideia é a gente começar, nós vamos falar nesse primeiro bloco sobre o universalismo e sobre o esoterismo. E aí quando o Luiz chegar, ele vai conversar sobre o mistério do Deus interior. E aí eu acho que o mais importante no começo é você entender um conceito, né? O que é o universalismo? O que se espera de uma sociedade que vive sobre o universalismo? E aí, se você for no dicionário, né, afastado de religião, de filosofia, você for no dicionário, o que significa universalidade? Eu achei um conceito bastante interessante, porque ele diz que universalidade se refere ao que é comum ao planeta, sem distinção de raça, de credo, de etnia e de religião. Então esse é o caminho. Essa é a busca de que a gente ouve muito de somos todos iguais. Será que somos mesmo? Será que realmente acreditamos que somos iguais? Ou somos iguais desde que você pense como eu? Desde que nós tenhamos o mesmo time de futebol? Desde que a gente torça pela mesma escola de samba? E nós somos iguais. Mas fora disso já não somos mais. Então o objetivo é que a gente vá hoje até o final do programa entendendo até que ponto eu realmente posso dizer esta frase, somos iguais. E o que o universalismo muito prega para a gente é o movimento individual que visa o coletivo. Pautado no respeito, no bom relacionamento, no reconhecimento do outro como um ser igual a você. E aí a gente começa a voltar àquilo que a gente vem ouvindo dos nossos avatares. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu amo o próximo se eu não o respeito? Como eu amo o próximo se às vezes eu não me respeito? Que é base, né? Se às vezes eu tomo atitudes para agradar uma sociedade, não que efetivamente vai dentro do meu coração. Então não tem como eu repetir isso dizendo que não, eu acredito em Deus e eu estou trabalhando para amar o próximo como a mim mesmo, quando no dia a dia, nas pequenas atitudes, eu não faço isso. Há uma distância entre o que eu sinto e o que eu faço. Então, são pequenas atenções que a gente precisa ter. Então começa com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um ponto que eu acho muito importante para essa dinâmica universalista é preciso que a gente tenha uma certeza na reencarnação, uma certeza na lei de causa e efeito, uma certeza na misericórdia e na justiça divina. Porque se eu não tenho certeza nisso, eu não acredito firmemente nisso, eu vou seguir me sentindo injustiçado, eu vou me sentir diminuído, e aí eu deixo de amar ao próximo, porque o meu próximo tem mais do que eu. As respostas não vêm, né? Não vem. E aí vamos para mais um ponto. Eu preciso me desenvolver intelectual e espiritualmente. Todos os nossos avatares dizem isso. Nós somos seres integrais. Eu não posso ser só espírito e ser só matéria. O desenvolvimento ele tem que ser contínuo e numa via única. Mas eu passo mais tempo me preocupando com as contas que eu tenho para pagar, com o carro que eu preciso trocar no final do ano, as crianças vão entrar de férias e eu preciso viajar. E é isso, que desenvolvimento eu tenho?
Aonde está a minha energia sendo gasta? Ela não está sendo gasta de maneira igualitária. Eu preciso de dinheiro para comprar alimento porque eu tenho que sustentar esse corpo. Mas eu também preciso sustentar meu corpo espiritual, eu preciso alimentar a minha alma. Então, para se conhecer, tempo para se conhecer. Então, é um desenvolvimento que ele tem que ser contínuo e igualitário. Isso só acontece se eu paro e consigo trilhar esse caminho através do autoconhecimento. Não existe ninguém que consiga me dizer em que momento eu vou mudar o quê. Ninguém vai me dizer isso. As pessoas podem tentar, mas elas não vão conseguir que eu obtenha essa resposta, porque é um trabalho meu. Eu falei isso no programa passado, é íntimo, pessoal e intransferível. Não dá para delegar. Não tem como. A gente foi treinado ao longo da nossa existência para acreditar que isso viria de fora para dentro. Mas não vem, a gente já sabe disso. Nessas alturas do campeonato, com toda a informação que a gente tem, não tem como a gente acreditar em algum momento que a salvação vai cair do céu no nosso colo. Ou que está na mão de outro, né? Não está, não está. Então é muito importante que a gente se conheça e assuma a nossa responsabilidade dentro da dinâmica da unidade. Isso é fundamental, porque esse é um dos princípios do universalismo. Nós somos células, nós somos pequenas partículas de um mesmo organismo. Não tem como eu ser feliz se você não é feliz, se o meu vizinho passa fome. Não tem como. É enganar a si mesmo achando que eu estou no caminho da salvação. Não está, porque se nós estamos influenciando o tempo inteiro. A física quântica está aí provando isso. Tudo que acontece comigo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, reverbera no coletivo. Então, esse é o caminho. O caminho é preciso parar, é preciso olhar para dentro, é preciso entender o que me falta fazer, o que me falta construir nesse movimento universalista. É porque, Aninha, me desculpe até complementar, o universalismo, nós já estamos dentro do universo, né? Não é uma ideologia específica. O que a gente ouve aí dos nossos maiores, a gente pode até citar como detalhes, mas é justamente a modificação nessa maneira de interagir, né? Como é que eu trato, como é que eu vejo, né? Quem eu sou, qual a importância desse entendimento, porque quando nos prontificamos ao universalismo, nós temos que automaticamente sair do individualismo. Sim. E o ser humano, por tendência natural, é egoísta. Não é isso? Tu pode até dissertar um pouco a respeito. Como é que saía disso, né? Como é que sai um pouco desse egoísmo e vamos para o todo? Ele por uma questão de memória, né, vamos dizer assim, nós somos individualistas, nós somos egoístas e quando nós nos agrupamos visando o nosso bem-estar pessoal. Eu não me agrupo pensando de que maneira eu vou contribuir para que aquela célula se desenvolva. A preocupação é que benefícios eu vou obter de estar dentro desse grupo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu realmente me preocupo com o outro. Eu realmente, quando vejo uma notícia trágica na televisão, né, uma enchente, um terremoto, eu estou realmente preocupada com o outro, com aquele ali que está sentado passando dificuldade, ou estou preocupada de que estão todos se mobilizando para fazer uma doação e eu não posso ficar de fora desse grupo. Porque o que vão pensar de mim? Eu sou um ser sem coração, as pessoas estão precisando e eu não entrei naquele grupo para fazer a doação. O sistema, né, imperando ali dentro dos anseios material. Eu acho que é o momento de a gente ser muito incisivo conosco, sabe? Uma conversa muito incisiva do que eu realmente estou sentindo que eu preciso ir lá ajudar aquela pessoa. E aí eu não preciso esperar um terremoto para fazer isso. Eu posso sair de casa para ir até o ponto do ônibus para ir no trabalho e tem lá um senhorzinho sentado que dormiu na calçada. Eu preciso que ele passe por um terremoto para ir lá perguntar se ele precisa de um casaco, se ele precisa de um copo d'água, mas eu estou sentindo essa necessidade de ir lá falar com ele. São essas mudanças.
é esse o olhar. Em que momento eu vou tomar a coragem de ir falar com uma pessoa que eu não sei se quer falar comigo, mas o meu coração diz, vai lá e pergunta para ele. Então, são essas pequenas transformações diárias que vão nos levar a esse movimento do universalismo. Até porque é um caminho sem volta. Porque nós sabemos, nós vivemos num planeta que está mudando de categoria. Muito em breve a Terra vai estar na categoria de planeta de regeneração. E a pergunta lógica é, cabe o individualismo num planeta de regeneração? Não cabe. Porque a mudança é em nós, né? E se a gente pegar os conceitos dos nossos avatares, de todos aqueles mensageiros do nosso Criador, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, a gente só vai conseguir encontrar algumas respostas consistentes, respostas essas que vão dar base para essa mudança interior, para essa tão esperada, né, reforma interior, é justamente esse conceito, essa conscientização de quem somos. Exatamente. Né? E aí, se você me permite agora para falar um pouco do universalismo, antes que acabe o meu tempo, né, do esoterismo, esse é o caminho, né? Porque o que significa esotérico? O esotérico é a busca do interno, a busca do oculto ou daquilo que nós não percebemos ainda. Então, todas essas respostas, todo esse caminho, todas as ferramentas para essa transformação, ela já está em nós. O que muitas vezes nós não fazemos é olhar para ela, porque estamos preocupados com o externo, porque estamos esperando que alguém venha em nosso socorro. Então, a importância de trilhar esse caminho esotérico é quando eu volto para dentro e eu vou em busca do que está guardado dentro de mim. Sem que esquecer que nós somos centelhas divinas. Quando nós fomos criados, estão gravados lá todas as leis morais, todas as informações necessárias, que nós sabemos o que é certo. O que nós precisamos nessa trilha esotérica, é descobrir como nós vamos fazer o correto. Em que momento eu vou assumir a postura de dizer, agora eu vou tomar essa decisão. Não importa se você concorda comigo. Vou fazer o certo porque é o certo. Isso. E não porque todos estão fazendo. Sem o comodismo, sem as frases prontas e sem herdar o que o sistema vem nos ensinando. Exatamente. E com a humildade de se reconhecer como aprendiz. Se permitir o aprendizado, se permitir ser diferente do outro. Eu acho que isso é o mais importante. Isso aí, e determinado. Eu acho que a determinação é um dos pontos... Eu não sei, nosso tempo já está finalizando, é isso? Isso. A produção está... Você tem quase um minuto para se despedir. E eu também. E é isso, meus irmãos. O programa hoje recheado de assuntos bons, temas palpitantes, muito esclarecedores e com oportunidades grandes de reflexões. Com o objetivo sempre, como dissemos, de conhecermos a nós mesmos. Esses objetivos, para poder pautarmos o nosso dia a dia nas verdades dentro de uma consciência crística. Não vamos aqui dizer o que é certo, o que é errado, nós também estamos neste aprendizado e procurando trilhar, né, o melhor caminho de acordo com as consequências que eles nos trazem. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, 2 minutinhos, é rapidinho, não saia daí, voltamos já já. Até já. A chegada do programa Universo Crístico ilumina os nossos corações. Que as sementes de luz que estão disseminando germinem, inspirem e propaguem o amor nos 4 cantos desse planeta azul. Parabéns pela empreitada do bem. Que lindo ver vocês compartilhando tanto conhecimento conosco. Obrigada pela dedicação e carinho que colocam neste trabalho, que gerará belos frutos amanhã. Muito obrigada, gente. Queridos amigos do programa Universo Crístico, William Ribeiro, Ana Paula, Luiz Carlos e o Beto da técnica, que vocês tenham muito sucesso nesse programa. Que o Pai Maior, os mentores espirituais estejam todos presentes, dando inspiração para que vocês alcancem o objetivo, que é tocar o coração de todos aqueles que estejam assistindo vocês.
muita paz, muita luz e sucesso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Sérgio W. Soares e quero dar os parabéns ao nosso amigo William Ribeiro e toda a produção da equipe do programa Universo Crístico. Vale a pena conferir, hein? Não perca! Todo sábado, ok? Então, encontro marcado, vamos assistir e vamos aprender cada vez mais no caminho da caridade e do auxílio ao próximo. Muita luz, muita paz, fiquem com Deus e encontro marcado! Bom, meus amigos, retomamos aqui no segundo bloco do nosso programa, Universo Crístico. Como dissemos, vamos abordar ciência, filosofia, religião, em especial a doutrina espírita. Somos espíritos, precisamos nos conhecer, nos aprofundar dessa nossa realidade. O tema do nosso programa de hoje, universalismo, esoterismo e mistério do Deus interior. Nesse momento, temos aqui o nosso amigo Luiz, para continuarmos, meus irmãos. Como terminamos o raciocínio e as reflexões do primeiro bloco, o universalismo, ele não é uma ideologia específica. Ramatiz nos diz que não vale só a intenção, é preciso atuar, é preciso fazer, é preciso a prática da coisa. Não é isso? Nosso amigo Luiz tem alguma coisa também aí para poder muito nos colocar para reflexão no programa de hoje. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, William, boa tarde, pessoal de casa. Na verdade, a reflexão somos de todos nós, né? Aqui e aí em casa. É um prazer enorme esse bate-papo fraterno, segundo programa. Segundo programa. E pensando bastante sobre esse tema, que realmente quando a gente está estudando, algumas coisas vêm à nossa mente em relação à nossa própria postura em relação a esses temas que são tão relevantes no nosso dia a dia, Muita coisa para reflexão, não é mesmo? E aí me veio a seguinte pergunta que eu fiz para mim e que eu estou fazendo agora para vocês de casa. Nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual ou somos seres espirituais vivendo uma experiência humana? Vocês saberiam responder qual das duas situações? E mais do que isso, se algum de vocês responderam, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, a pergunta é, realmente nós vivemos a nossa vida, o nosso dia a dia, reconhecendo que nós somos seres espirituais? Pautados nessa verdade? Porque primeiro existem duas perguntas aí. A primeira, pode ser que nós não nos consideremos seres espirituais. Alguns podem não considerar seres espirituais. Então já existe aí uma diferença onde o tema de hoje que nós vamos falar de Deus interior, essas pessoas que entendem que é uma experiência humana, simplesmente, eles teriam talvez uma dificuldade maior de entender esse Deus interior. Agora, se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, já nos tem um conhecimento suficiente para nós olharmos para a vida como algo maior do que a materialidade. E a partir daí, nós podemos fazer algumas reflexões sobre esse tema, ok? Podemos observar que ao longo da história de todos os povos que iniciaram a vida aqui na Terra, né, já começando lá dos exilados de Capela, esses povos, os egípcios, os árias, o povo hebreu, os hindus, cada um deles, nós podemos perceber através da história que eles de alguma forma tinham uma ligação com o religioso, uma ligação com por crer que existia algo maior do que eles, um Deus maior. Alguns acreditavam em vários deuses, né?
porque tinham aquela... Tinha o seu, né? Cada um tinha o seu. Mas, de todas essas formas, nós percebemos que muitos ofereciam oferendas, ofereciam ritos, ofereciam sacrifícios, de tal forma que esses deuses ou eram temidos, ou eram pedido a eles ajuda para conservarem o poder, para conservarem aquilo que, né, os poderosos tinham na época. Muito bem. Até hoje nós percebemos que isso existe, né? Há mais de 6.000 anos, há milhares de anos isso existia e hoje existe também. Está no cotidiano, né? Está no cotidiano. A questão toda é que hoje, o conhecimento que antigamente eram de poucos, né, era restrito, era oculto, hoje nós trabalhamos com um conhecimento muito mais amplo e com capacidade de reflexão muito maior do que aqueles irmãos tinham naquela época. Até porque a nossa maturidade mudou para aquela época do que nós estamos hoje. Em alguma coisa mudou. Não somos perfeitos, temos ainda com certeza muita coisa a aprimorar, mas nós temos... Já houve a evolução. Já houve a evolução. Hoje nós temos uma obra de Ramatiz, temos obras de Emmanuel, temos toda a obra de Buda, de Krishna, trazendo para a gente a sua experiência. E tantos outros Cristos que nos trouxeram as suas experiências. E é o que faz desse programa interessante, porque nesse momento a gente pode refletir sobre cada uma dessas experiências e trazer o melhor que ela tem para nós e refletir aquilo que nos diz respeito em relação a esse Deus que sempre foi buscado no exterior, sempre foi procurado através de ritos, e quando, na verdade, já lendo agora o Bhagavad Gita, lendo um pouquinho o Buda e percebendo um pouquinho o que Jesus nos passou, a gente pode perceber que esse Deus está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Nós é que às vezes distanciamos um pouco. Às vezes e muitas vezes, né? Por falta de explicar Deus, Kardec foi muito objetivo, né? O que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas. Mas podemos hoje evoluir um pouquinho mais, porque Buda nos deu alguns ensinamentos. E não vamos falar de Buda não, vamos falar primeiro de Jesus Cristo, né? Que foi o nosso presente aqui, mais presente de nós. Quando ele falou para nós, vós sois deuses. Né? Não falou isso? Isso. Né? Ele Tem deixou... o DNA do Criador. O DNA do Criador está em cada um de nós. Gerado por ele. Né? Por que ele teria dito isso? Por que ele teria dito isso? Tem alguma motivação. Quando ele disse, eu e o Pai somos um só. Na verdade, ele e o Pai, a proximidade é tão grande que eles se fundem, né? A tradução que eu faço, em um único ser. Por quê? Porque o Pai habitava ele, estava nele, estava dentro do seu coração, das suas atitudes, do seu comportamento. E assim, ele acrescentou outros. O reino, como é que foi? Como é que é do reino? O reino de Deus está em vós. Mais uma outra citação. Então, são dicas que naquela época não dava para aquele povo, né, perceber a profundidade das informações que Jesus queria nos passar. Mas ainda assim, Jesus acrescentou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, num primeiro momento, está vindo para nós através de programas como esse que nós estamos vivenciando, através de toda a literatura, de todo o conhecimento que é exposto na mídia e que está ao nosso dispor, ao nosso deleite, diria eu, para refletir sobre esse conhecimento. O Oriente contribuiu muito, né, para essa... A filosofia oriental perfeito, né? Na verdade, a filosofia do triângulo e da cruz, né? Elas se complementam, né? De alguma forma, elas estão complementando a parte racional e a parte que busca essa interiorização. E Ramatiz, as obras dele são maravilhosas porque ele traz não só a parte racional, mas também a parte que você busca dentro de si próprio respostas para muitas dúvidas e muitas incertezas que até então existiam e que nós podemos transformá-la em sabedoria. E muitas interpretações, às vezes, erradas, né? Principalmente dentro desse conhecimento,
dessas mensagens que nos chegaram através dos Cristos, né, desses nossos avatares. Conheça a verdade e a verdade, né, te libertará. Precisamos estar conceituado de fato nessa verdade. Não uma verdade mascarada, tendenciosa aos anseios humanos, né, que muitas das vezes a vida nos apresenta de uma maneira contrária aos anseios divinos. É verdade. Né? E se não tivermos o conceito, quem somos de fato? Somos espíritos? Somos matéria ou somos espírito? Quais os propósitos, os anseios? Nós viemos aqui para lapidar a alma, melhorar os sentimentos, ou viemos para poder seguirmos os caminhos dos anseios humanos, da matéria, que são contrários a Deus? Né? Temos o DNA de Deus, mas quem sou eu? Qual a minha definição? Me defino Deus, porque Deus é Deus do meu coração e da minha compreensão. A gente ainda está um pouco distante para pegar o conceito na íntegra, mas é preciso a gente nos aproximar mais, né, dessa essência, dessa verdade divina, não é, Luiz? É verdade. Na verdade, no dia a dia, conscientemente ou não conscientemente, nós acabamos buscando um Deus. Às vezes o Deus da matéria, que nós chamamos de Mamon, ou às vezes o Deus divino. A questão toda é que a escolha sempre é nossa, é individual, é de cada um. E essa busca só acontece no momento que nós queremos despertar para essas verdades. Quando nós realmente queremos encontrar esse trilhar Deus esse caminho, interior, né? Buscar esse Deus interior, que é um dos temas que a gente está falando aqui hoje. O engraçado é que a gente é muito mais confortável para nós, né, para a nossa sociedade, hoje, o que a gente percebe, é muito mais tranquilo para as pessoas se distraírem com o mundo das ilusões, com aquilo que nós vivemos na matéria, do que se voltar para dentro. É o que eu estou falando, não é por mim, é o que nós podemos perceber na sociedade como um todo. Muitas pessoas direcionando o seu tempo, quase na totalidade, para viver a vida de uma forma muito intensa, não pelo lado espiritual, mas pelo lado material. No lado de consumismo, no lado de buscar as coisas da matéria como satisfação própria. E no mesmo momento, colhendo uma diversidade de problemas e dificuldades, exatamente porque, invariavelmente, se percebe que essa busca material lhe traz um descontentamento. A exemplo de Buda. Contrariedades. Né? De contrariedades. Buda teve um exemplo desse, só que quando ele estava desconfortável com aquele mundo material, ele foi rapidinho buscar o caminho dele, né? Foi procurar a praia dele em outro lugar. Ele inverteu sábio. E todos nós podemos chegar nesse momento. Essa que é a coisa linda, que é poder a gente transformar o nosso futuro através das nossas escolhas. Hoje eu posso escolher um outro momento que não é aquele que eu estava vivendo há um minuto atrás. Então vamos fazer isso agora. Vou aproveitar o momento que eu tenho conhecimento para que eu transforme o meu coração, os nossos corações, para uma outra postura. E é exatamente essa postura que facilitará esse encontro. Assim eu entendo, né, William? Porque, na verdade, nós estamos no caminho de reflexões, e eu também estou reflexionando aqui com vocês, mas eu não sou o dono da verdade, na verdade nós pegamos esse conhecimento para refletir desse assunto. Eu também estou buscando esse Deus interior o tempo todo, né? Em alguns momentos há falhas, mas eu estou buscando, estou perseguindo isso. E a gente tem que perseguir. Porque o orar e vigiar é esse, né? É no momento que você está percebendo que não está bacana, vamos voltar para o caminho. Isso aí, analisa, fala, peraí, quais as consequências, né? O que isso está me trazendo? Isso é de fato o que eu vim fazer? E um dos pontos, Luiz, muito interessante é justamente isso. O que falamos? Precisamos nos conceituar, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e principalmente qual é o nosso objetivo, onde que eu quero chegar.
Então, toda e qualquer atitude, toda e qualquer decisão, pensamentos e sentimentos, se focarmos nesse objetivo, onde eu quero ir? Com os propósitos espirituais, as coisas tendem a ficarem mais suaves, não é mesmo? É verdade, é verdade. Quanto antes a gente se conscientiza que essas escolhas são individuais de cada um de nós e que nós tomamos a coragem de enfrentá-las logo o quanto antes, com certeza nós vamos estar contribuindo para que essas dores que tanto nos afligem, elas sejam transformadas em um efeito positivo para o nosso aprendizado. Para que a gente não aconteça o que acontece constantemente no dia a dia, que nós somos vítimas ou reflexo das atitudes não pensadas, das atitudes que foram postergadas por preguiça, por modismo, por acômodo, por tantos outros motivos que a gente pode citar aí, cada um de nós pode fazer essa reflexão. O fato que esse Deus interior, ele faz parte da nossa consciência, faz parte de cada um de nós. E ele, a todo momento, pode ser utilizado para nos direcionar para os caminhos melhores, para os caminhos que são os apropriados. Ele pode ser uma dica, uma bússola, para nos indicar se eu devo ou não devo fazer certas coisas que nós temos certeza, nossa consciência crítica sabe que não são corretas em relação ao próximo. Então, muitas vezes nós fechamos esse canal com a divindade, nós fazíamos questão, ou por comodismo, nós fechamos esse canal crístico que nós temos em nós. Né? Vem por aqui. Vem por aqui. Então a gente finge, é o tal do diabinho e do anjinho, né? A gente finge que, opa, deixa o anjinho aqui, depois vamos para esse lado aqui que é mais cômodo, é mais tranquilo. A nossa consciência está lá, a gente só não quer escutar. Ah, mas como tem tantas pessoas que fazem tantas coisas aí que são contrárias ao que é certo, vamos dizer assim, a moral certa, e são felizes. Como nós saberemos? Nós poderemos olhar de longe e ver que essas pessoas estão muito bem vestidas, que elas sorriem, que elas transparecem uma felicidade. Mas isso não quer dizer que elas são felizes. Principalmente porque a gente só está vendo aquele momento. A gente está vendo aquele momento. O passado, o futuro, né? Tem muita coisa aí que a gente não tem. Nossa visão é muito limitada. Muito limitada. Uma vida de 70, 80 anos é só um pedacinho de um filme. A gente não pode julgar e nem considerar que aquela vida é absoluta, porque nós somos seres espirituais imortais. Então, nós não podemos julgar, porque tem tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia passado e que nos trazem hoje com o aprendizado, com a maturidade ou não, ou a possibilidade de refletir sobre esse tema que a gente está falando hoje. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo hoje, assim como nós, têm plenas condições para refletir e buscar esse Deus interior com vontade, com certeza que Ele existe e que Ele está lá. Basta que nós possamos dar ouvidos a Ele, que nós possamos dar oportunidade para que Ele floresça, para que Ele possa aparecer. Lendo Bhagavad Gita, lendo Krishna, nós podemos perceber que Ele, assim como Jesus, cita que esse Deus está dentro de nós. Tem passagens diversas que ele fala sobre isso. E que nós precisamos manter essa conexão. Vamos falar a palavra que existe no dia de hoje, que a gente conhece essa conexão. Palavra, né? É uma boa palavra. Mesmo, né? Essa ligação com o alto. A gente precisa de ter bons pensamentos, bons hábitos, boas atitudes, ter atitudes que possam limpar a nossa mente, de forma que essa conexão se abra, se fortaleça, se fique mais forte e que a gente possa realmente, gradativamente, buscar esse Deus interior. Não tem muito mais tempo para falar. Na codificação, a gente pode perceber, na codificação de Allan Kardec, que o Espírito da Verdade, em resposta a Allan Kardec, ele disse que o motivo de estarmos aqui, reencarnados, é justamente para poder ajustarmos os nossos sentimentos, alguns resgates, né? Ajustarmos alguma coisa que
que precisa ser ajustada, alguns débitos, outros em situação de missão, mas com o objetivo, primeiro, da evolução, do crescimento espiritual. Então nós sabemos que as adversidades, os atritos, confusões, sofrimentos, dor, são naturais da vida. A maneira de lidar, de enfrentar, de receptar essas situações é que diferencia quando encontramos esse Deus interior e quando não. Quando somos personagem ou como somos ator. É, verdade. Esse é um dos pontos que a gente precisa estar aí refletindo bastante a respeito deles. Infelizmente, a produção a toda hora, o nosso tempo é sempre pouco e a coisa é muito... Né, quando a gente começa... Como está, exatamente. Nem sentiu, não dá para continuar. Já. Cortou barato aqui. Mas a gente volta já já, vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí. Até já. A chegada do programa Universo Crístico ilumina os nossos corações. Que as sementes de luz que estão disseminando germinem, inspirem e propaguem o amor nos 4 cantos desse planeta azul. Parabéns pela empreitada do bem. Que lindo ver vocês compartilhando tanto conhecimento conosco. Obrigada pela dedicação e carinho que colocam nesse trabalho, que gerará belos frutos amanhã. Muito obrigada, gente. Queridos amigos do programa Universo Crístico, William Ribeiro, Ana Paula, Luiz Carlos e o Berto da Técnica, que vocês tenham muito sucesso nesse programa, que o Pai Maior, os mentores espirituais estejam todos presentes, dando inspiração para que vocês alcancem o objetivo que é tocar o coração de todos aqueles que estejam assistindo vocês. Muita paz, muita luz e sucesso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Sérgio W. Soares e quero dar os parabéns ao nosso amigo William Ribeiro e toda a produção da equipe do programa Universo Crístico. Vale a pena conferir, hein? Não perca! Todo sábado, ok? Então, encontro marcado, vamos assistir e vamos aprender cada vez mais no caminho da caridade e do auxílio ao próximo. Muita luz, muita paz, fiquem com Deus e encontro marcado! Bom, meus amigos, retomamos aqui ao terceiro bloco do nosso programa de hoje. Infelizmente, o último. Mais um programa se finalizando. Não é mesmo? Lembrando a vocês que na semana passada fizemos a estreia, foi o programa piloto. Hoje é o segundo programa. Já a partir de hoje, nossos programas começam a ter temas. Vocês podem consultar no nosso site, universocrístico.com, e lá interagir também, perguntas através do e-mail, no nosso WhatsApp, porque sempre que tivermos um tempinho, apesar de que os temas são muito vastos, né, muitas coisas para poderem ser, para fazermos reflexões a respeito, passarmos, sempre vai ficar alguma coisinha fora, mas infelizmente o tempo é meio curto. Por causa do tempo curto, produção, olha o cronômetro. Sem o cronômetro, então, a gente ainda vai ficar mais... E lembrando que é importante, tem alguns programas, meus amigos, que pede um outro programa em cima daquele assunto, né? Não dá para terminar, ou seja, concluir as reflexões em cima de um único programa. Então, a gente tem alguns programas aí, entre meio a esses nossos temas, que a gente vai estar refletindo a respeito. E o pessoal de casa, se perceber a necessidade de ter um detalhamento de algum tema, eles podem sugerir que nós venhamos a trazer esse tema mais detalhado numa próxima vez, né? O pessoal de casa pode contribuir com sugestões, né? Pode entrar como pauta, né?
dentro de um dos nossos programas, Isso. alguns pontos que a gente pode estar refletindo e fazendo as reflexões em cima dos nossos temas do dia. Né? Como a gente vinha falando aí, dentro dos 2 blocos passados, o universalismo, já estamos universalizados. O que precisamos agora é justamente isso. Nós temos um ensinamento de Krishna. Krishna era a figura mais importante para os hindus, né, dentro do livro do Bhagavad Gita. E Krishna nos diz o seguinte: para poder a gente lidar melhor com as adversidades que são naturais da senda, como Confúcio nos diz, né? Quando vier as confusões, as adversidades, já que a gente não pode mudar o externo, né? Mudar o vento que vem, que a gente mude as velas do nosso barco. Encontre esse Deus interior. Do nosso barco. Isso, do nosso barco. Porque mudando a vela do nosso barco, nós vamos estar mais propícios, direcionados aonde queremos ir. E muitas vezes você usa a adversidade a seu favor, quando você adequa o posicionamento da vela. Porque esse é o objetivo. A adversidade não vem para punir, ela vem para educar. Exatamente. Então é importante que a gente perceba isso. É um educador, qual é a função, né, da adversidade? Qual é a função da dor e qual é a função da doença? A dor e sofrimento é uma das melhores maneiras de lapidar a alma, melhorar os sentimentos, né? Nos aproxima. Quer dizer, na verdade é a que mais utilizamos no dia a dia, né? Não quer dizer obrigatoriamente que a gente tenha que fazer uso dela. Não. Só que, felizmente ou infelizmente, é a que mais utilizamos no dia a dia. Mas esse despertar é de cada um. Não quer dizer que todos nós tenhamos que sofrer por conta das intempéries da vida. Pelo contrário, a gente pode mudar isso, certo? E é exatamente isso que Krishna nos diz o seguinte: universalizar não é somente a maneira de receptar e lidar com essas situações, mas tentar mudar na fonte, na intencionalidade. Porque as intencionalidades com tendências humanas, elas sempre vai despertar paixão, desejo ou posse. São situações colocadas no mundo físico para que possamos fazer as nossas provas. Ver se aprendemos literalmente e fazermos as nossas escolhas. Queremos ir por aqui ou por aqui? Aí vamos chegar às respostas que teremos daquelas situações, é que vai definir qual é o nosso... se realmente estamos indo por o caminho de Deus ou o caminho de Mamon, de César. Né? Tem um filósofo chamado Joel Goldsmith, tem um livro, O Caminho Infinito. Ele cita em algum momento que ele fala sobre que a evangelização da humanidade não será alcançada pelo poder, pela força física e nem pelo poder mental, e sim pela visão espiritual de cada um de nós. Ou seja, a gente se reconhecer espírito e reconhecer que nós somos espíritos vivendo uma vida humana, uma experiência humana. Se cair essa ficha e se nós nos comportarmos, que é diferente, você pode até saber que tem tantos espíritos aí que sabem que são espíritas, porque eles frequentam casa espírita, nós frequentamos casa espírita, né? Tem o conceito, mas a pergunta é, nós nos comportamos integralmente enquanto cidadão, como pessoa vivendo aqui como espíritos, ou como pessoas querendo consumir a matéria? Não quer dizer que a matéria não seja ruim, não seja boa, mas a gente tem que saber utilizá-la, né? Esse que é o ponto. Então, essa reflexão da evangelização que cada um tem que fazer em si próprio, essa reforma íntima, voltando ao que nós falamos no bloco anterior, é de cada um. E o momento é agora, o momento é agora, para cada um de nós. Até aquele caso, né? Precisamos refletir se é o ator ou o personagem, né? O que vamos viver, né? O espírito ou a matéria?
E quando conceituamos, pautamos os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, atos, ações dentro da nossa essência, da nossa realidade, as respostas vêm. Quando não, trazem complicações. Essas complicações geram aborrecimentos, geram atrocidades. Ou seja, cada um de nós, como você lembrou, cada um de nós temos um propósito de estar aqui, um porquê, né? E todos eles pautados das nossas necessidades de evolução espiritual. A matéria, todas as adversidades, as situações são colocadas como provas. Como lidamos com isso? Como espírito ou como humanos? Né? Com Deus ou contrários às leis divinas? Né? E quando estamos no caminho da divindade, da nossa essência, as coisas tendem a ficar mais claras, paramos de julgar. Porque quando sabemos que aquela pessoa está fazendo ou tomando uma atitude, tendo uma determinada ação naquele momento, está pautada em alguma coisa, está fundamentada nas necessidades que ela precisa para aquele momento. Ou seja, existe um passado ali, existe um futuro que nós desconhecemos. E tendemos, o mundo físico nos diz que temos que julgar, condenar, ou seja, emanar energias negativas, dificultando mais ainda a situação daquela. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é? Eu acho que uma boa ferramenta para isso é quando a gente coloca um filtro, tendo a certeza de que eu, enquanto espírito, sou imortal. Tudo que tem fim não está ligado ao espírito. Então, quando eu vou tomar uma decisão e eu não tenho certeza se aquela decisão eu estou respondendo com a matéria ou com o espírito, basta saber até onde isso vai durar. Bem lembrado. Isso não é espírito, isso é uma resposta à tua necessidade material. E aí fica mais fácil para você fazer a tua escolha. Nem sempre a solução é fácil, naquele momento. Sim. Né? A decisão de ir para um caminho ou para outro. Mas pelo menos você está tomando uma decisão consciente. É, isso aí. Você está tomando uma decisão consciente e tendo a certeza de que qualquer decisão que você tome vai gerar uma consequência, isso é óbvio, isso é uma lei da natureza, toda ação gera uma reação, mas você está absoluto da sua decisão. Você não pode dizer depois de que, mas eu não sabia. Eu vou até mudar um pouquinho o que eu falei. Não é que não é fácil, é fácil. É só a gente querer. Praticá-lo. É só isso. Vai mudando um pouquinho, né? Fácil é. Fácil é. Só mudando um pouquinho, fácil é. A questão toda é a gente querer. É praticar, porque a mente, ela te proporciona, né? Aqui ou ali. Atravessar na faixa de segurança ou fora da faixa de segurança. Estacionar no local que pode estacionar ou estacionar em cima da calçada. Então você vai fazer a escolha, livre-arbítrio. Escolhe. Né? E quando você vai para um conceito, frases pré-concebidas e intencionalidades do mundo físico, né? Quando você faz uma situação dessa, vão te chamar de bobo, vão te chamar né? Ou seja, vão dizer que você está fora do contexto daquele momento. Mas quando você tem os conceitos, como foi dito, qual o seu objetivo? Você está aqui para quê? Você passa a agir. Dizer para a mente, não, mente, eu vou atravessar ali. Por mais que 99% esteja cortando o caminho, eu vou lá na faixa de segurança. Isso é só um exemplo, porque todas as situações que vêm, elas vêm assim. Vem para que a gente possa fazer essa escolha. Né? Então eu vou te dar um exemplo que para fazer todo mundo pensar. Né? Você está falando agora, eu sei que o certo é eu atravessar na faixa, então eu vou atravessar na faixa, mesmo que me chamem de bobo, até porque a resposta que vem é menor, assim, é menos ofensiva, né? Quando eu estou segura. E aí, assim, quando a gente se depara com um atentado, por exemplo, como aconteceu muito recentemente, todo mundo se penaliza com as vítimas, com as famílias das vítimas, e quem se penalizou? Com o motorista. Em que momento eu sei que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo? Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. O que motivou aquela ação, a gente não sabe. Mas em que momento nós paramos para dizer que Deus tenha piedade daquela alma? Então esse é o caminho. É nesse momento que eu, como espírito, sei que ele precisa de socorro. Não interessa o que ele fez. Nesse momento ele também precisa de socorro. Mas eu, ser humano, quero que ele seja condenado. Ele só não vai ser condenado porque ele já morreu. Então, é esse filtro. É parar nesse momento e pensar, eu estou pronta para fazer isso? Estou pronta para parar e, sinceramente, fazer uma prece para que ele seja socorrido agora?
E é uma íntegra, né, Aninha, dos ensinamentos de todos os Cristos, dos avatares, dos espíritos mais elevados, né? Amar incondicional, está dentro de você, não está no externo. Se ele fez, vai ter que responder dos dois lados pela situação que fez. O que não podemos é julgar, condenar, porque o que acontece? Desde os primórdios, a gente vem aí com as ideias tendenciosas a fazermos isso, fazermos aquilo, e a gente acaba entrando no modismo, né? Ou seja, em todos os pontos, todas as crenças, a grande maioria, te diz que você só tem que pedir oração para os mais necessitados financeiramente, porque o espírito que está ali, se a gente tem o conceito espiritual e faz uma análise espiritual, a gente sabe que é um espírito vencedor, que está ali numa situação para evolução espiritual. Muito... diz que aquela é a melhor encarnação, essa é a nossa melhor encarnação. É uma oportunidade que ele aceitou, participou daquilo ali, do gênero de prova, e está fidedigno seguindo o teu caminho. Então ele não é digno de dó, de pena, como muitos dizem. Então, esses conceitos que vêm, vamos rezar, orar só para os idosos dos asilos, só para as crianças do orfanato. Só elas são filhos de Deus? Foi isso que Jesus diz? Ou ele diz amai a todos, né? sem segmentar? Né? Estar dentro do universalismo é isso, é abrir mão da nossa razão para entrar na razão. Deixar e respeitar as ideias, o momento, o que o outro tem que fazer, a maneira que ele pensa, que ele age, que ele faz, é direito dele. Por mais que a gente não concorde, aquilo não pode nos contrariar. Senão, não estamos amando a Deus acima de tudo. E nem ao próximo como a si mesmo. Olha como é que básico, né? Mas às vezes a gente não para refletir com tanta profundidade essas situações. Como o Luiz falou, o processo é fácil, ele só precisa ser contínuo. Dedicação, né? Disciplina, né, e persistência nesse exercício, nessas perguntas diárias. E às vezes nós ficamos assim se perguntando como é que dá para fazer isso, né? Às vezes vem essas perguntas. Como é que eu faço isso? Começando. Primeiro é começando. Sim. E como é que a gente faz? Começando o quê? Começando aquilo que nós já aprendemos na doutrina espírita. Se perguntando ao final do dia, como é que foi o nosso dia? O que nós fizemos e o que nós... como é que foi o nosso comportamento em relação às pessoas que nós vivemos ao lado dela, né? Fizemos algumas coisas de ruim? Fizemos coisas boas? Quais foram as oportunidades de trabalho que nós estamos cativando no nosso ambiente? Porque o trabalho é terapêutico. Ao invés de ter dor, procure trabalho útil. Porque você ficar com o tempo parado, pensando em, sei lá, ficar na internet o dia todo, não é trabalho útil. A internet é muito boa, desculpem quem gosta de internet, mas o dia inteiro não é bom, né? A intenção então, de utilizá-la. Tem tanto trabalho, tanta apoio fraterno a pessoas que precisam, tantas pessoas com sofrimento, e às vezes a gente com saúde, com raciocínio perfeito, com oportunidade de ajudar, com tantas virtudes, porque nós temos muitas virtudes, o fato é esse. É bom se frisar que às vezes nós somos um pouco... a gente se maltrata às vezes um pouco demais, sem olhar para o lado positivo de cada um. Nós temos muitas virtudes, e essas virtudes têm que ser colocadas em serviço do próximo. Praticar o amor, né? Chico Xavier, nosso saudoso Chico Xavier, sempre nos ensinou a isso. E não tem o que a gente não possa fazer. Tem serviço para qualquer um. E você não precisa estar dentro da casa espírita para fazer nada. Você não precisa estar dentro de um templo para fazer nada. A ajuda está do lado da pessoa que te procura. Quando a gente menos espera, uma pessoa está pedindo uma ajuda. E às vezes a gente nega essa ajuda. A gente está olhando só para a gente. O tempo todo só para a gente. Aí, às vezes são coisas bobas. A gente não quer dar um minuto para a pessoa. Não, porque eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que entregar isso aqui correndo. Espera. E no dia a dia não é assim. Cadê a oportunidade de ser útil? De ouvir a pessoa. Isso, né? A gente às vezes está voltado para o nosso objetivo. Nós no dia a dia somos direcionados a ser seres de resultado, apresentar resultados, apresentar números quantitativos, quando na verdade nem sempre a coisa ser caridoso e útil é apresentar Luiz, números. eu vou te pedir, só licença Claro. Um minutinho. Tem uma pergunta aqui de uma das nossas telespectadoras,
que chegou, inclusive, na semana passada, mas como o nosso tempo foi curto, apesar que hoje também está em cima, né? E o assunto é um assunto, assim, amplo. Mas a gente promete, hoje, vamos falar aqui a respeito, nesse tempinho que a gente tem pouco, vamos ser sucinto aí, e depois a gente dá maiores detalhes por e-mail. Que é o seguinte, Alessandra Mesquita, ela não disse de onde é. Ela pergunta o seguinte: obrigado, né, por nos traçar tão lindos ensinamentos de amor e luz. Gostaria de perguntar como melhor ajudar os meus 2 filhos autistas. Temos uma casa feliz e uma família feliz. E os amamos mais do que tudo neste mundo. Mas eles não entendem o conceito de religião, por serem deficientes. Eu oro por eles e por todos. Bom, Alessandra, nós sabemos que para o autismo, segundo conceitos técnicos, né, ele não tem cura, tem os medicamentos que amenizam aí, administram os sintomas. Mas como a gente falou em todo o programa, antes de estarmos aqui, antes da nossa reencarnação, nós participamos, tomamos parte no nosso gênero de provas que iremos passar. Sempre focado na evolução espiritual. Esse é o foco inicial. Quando aqui chegamos, dentro dos conceitos humanos, tendemos a fugir a isso. E aí as respostas não vêm. É preciso olhar a situação, a força, a determinação do espírito que aí está. E, consequentemente, de todos que fazem parte, que participam desse momento. E tenha certeza que é um momento sublime, é um momento divino, espiritualmente dizendo. Mas, como o nosso tempo é curtinho, só vou complementar, só te dar nosso saudoso Chico Xavier nos diz que o espírito, quando vem e tem esses sintomas do autismo, ele tende muito a querer se livrar dessa situação, do corpo físico, desse momento físico. Um dos pontos principais, nos dito por Chico Xavier, é que é preciso haver uma participação muito grande dos pais nesse momento, para que esse espírito tenha alegria nesse momento, em estar aqui, e que leve da melhor maneira possível essa encarnação com essa situação, porque para ele, espírito, a evolução vai ser muito grande dentro dessa oportunidade, se vista com foco espiritual. O que eu queria dizer para a Alessandra é o seguinte, ela faz uma pergunta que ela se preocupa que não consegue passar o conceito de religiosidade para eles. Mas não precisa, porque você já dá exatamente o que eles precisam, que é o amor. O que eles precisam, exatamente por conta desse distanciamento que eles têm da encarnação atual, é se sentirem amados. Então, é tudo que eles precisam nesse momento, você está dando. É amor. Porque eles vão sair dessa encarnação mais fortalecidos e mais confiantes de que vão ser capazes de assumir integralmente um próximo corpo físico. E há uma participação também sua dentro dessa situação. Com certeza. Não é isso? Fortaleça ele na alegria de viver, de aqui estar, para que ele possa aí dar sequência, continuidade a uma escolha própria, divina, como falamos. Bom, eu acho que estamos chegando no finalzinho do nosso programa de hoje, mais uma vez. Todos vão ter um final. Importante é isso. Interaja, manda sua dúvida, suas perguntas, comentários. Sempre que tivermos esse tempinho no finalzinho do programa, a gente vai interagindo. Você pode mandar através do nosso e-mail, universocrístico.com, ou através do nosso WhatsApp. 21 Rio de Janeiro, 9632 8040. Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, ao vivo, pela redebrasilespírita.com.br,
falando aqui direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro. Alguma consideração final, meus amigos? Não, só despedir, dizer que a gente está aqui esperando por vocês no próximo sábado. Isso aí. Tema do próximo sábado, do próximo programa. Mente espiritual, mente instintiva, mente espiritual, Isso. ideias inatas. Mente instintiva, mente espiritual e ideias inatas. Um grande abraço a todos, agradecemos o carinho, agradecemos as felicitações. Dizer que na próxima semana estaremos aqui ao vivo juntamente com vocês. Uma boa semana a todos, muita luz, muita paz e que Deus nos ilumine sempre. Até lá.